Olá, meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde? Graças a Deus. Ó, vamos dar início agora à nossa aula de história, tá certo? Então, peguem aí, ó, essa atividadezinha que tem aí, esse texto que tem aí, tá certo? Que a tia mandou para vocês. Vocês vão recortar, depois vão cortar aqui ao meio e vão colar as 4 partes, tá certo? Que tem aí, ó, essas duas e depois essas duas, aí no caderninho de história, tá certo? Colhem para ficar bem organizado, tá bom? Então, ó, vamos começar. Na aula passada nós falamos sobre a comunicação, né? Nós vimos que os benefícios que a comunicação nos trouxe, né? E hoje em dia, principalmente, nós estamos precisando bastante dos meios de comunicação, né? Devido a essa pandemia que estamos vivendo, hoje em dia nós estamos precisando como nunca, né? Vimos aí também, né, que o uso exagerado de alguns meios de comunicação pode nos causar alguns problemas, né? Como, por exemplo, obesidade, né? Dependência desses meios de comunicação e etc. Hoje nós vamos falar sobre alguns meios de comunicação, tá certo? Sobre a história de alguns meios de comunicação. Então, ó, acompanhem aí a leitura que a tia vai fazer aqui, tá certo? Hoje nós só vamos estudar 4 meios de comunicação, que foram os correios, os jornais e as revistas, o telégrafo e o telefone. Os outros 3 aí, tá certo? O rádio, a televisão e a internet nós vamos estudar na próxima aula, tá certo? Então, ó, atualmente, os meios de comunicação permitem a transmissão de informações entre milhões de pessoas com grande agilidade. Mas nem sempre foi assim. Antes da criação dos meios de comunicação que utilizamos atualmente, a comunicação entre pessoas distantes, era difícil e demorada, né? A gente falou sobre isso na última aula e falou para vocês. Como demorava você se comunicar com uma pessoa que estava distante de você, né? Como eu falei na aula passada, você morava aqui na nossa cidade de Patos, por exemplo, e você queria se comunicar com uma pessoa que mora lá em São Paulo, você teria que escrever uma carta. Essa carta, para chegar lá na cidade de São Paulo, demoraria vários dias, né? Demorava vários dias para chegar lá. Se fosse uma coisa urgente, né? Como era que fazia? Tinha que esperar, né? Ou também depois veio o telefone, que também era um meio mais rápido de se comunicar, porém era muito caro. Nem todo mundo podia ter um telefone em casa, né? E para você ir para os locais onde tinha os telefones, você tinha que pagar para usar aquele telefone. Então, era muito difícil antigamente a comunicação com pessoas que estavam distantes, tá certo? Mas vamos ver aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre os correios. O serviço de entrega de correspondência foi um dos primeiros a facilitar a comunicação entre pessoas distantes. No Brasil, os serviços de correio tiveram início há mais de 350 anos. Sua criação permitiu simplificar o processo de enviar e receber mensagens, que passaram a ser transmitidos por meio de cartas. Porém, essas cartas podiam levar muitas semanas para chegar ao seu destino. Então, foi o que a tia falou. Tinha como se comunicar, porém, né, demorava, né? Se fosse para outra cidade, para outro estado, quanto mais longe, mais tempo essa carta demoraria para chegar. Como o texto falou aqui, podendo demorar até semanas, não somente dias, tá certo? Então, ó, a carta, né, é um dos meios de comunicação mais antigos que existem. Depois dela vieram vários e vários outros meios de comunicação. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre os jornais e revistas. O primeiro jornal brasileiro foi fundado em 1808
e se chamava Gazeta do Rio de Janeiro, certo? Alguns anos depois, em 1812, foi criada a primeira revista do Brasil, que recebeu o nome de As Variedades. Então, era o nome da revista. Nas décadas seguintes, a produção de jornais e revistas cresceu gradualmente. Porém, a maior parte da população brasileira, nesse período, não era alfabetizada. Ou seja, gente, não sabiam ler nem escrever, tá certo? O que limitava o acesso das pessoas a esses meios de comunicação. Então, devido às pessoas naquela época ainda não serem alfabetizadas, elas não sabiam ler nem escrever, ficava difícil elas terem o acesso às revistas e jornais. Por quê? Para você ler as notícias, para você saber as notícias através das revistas e dos jornais, vocês precisam saber ler, né? Então, como as pessoas naquela época não sabiam ler, então ficava difícil para eles, né, acompanharem as notícias através das revistas e dos jornais. Vamos falar um pouco agora sobre o telégrafo. Há cerca de 160 anos, teve início o uso de telégrafos no Brasil. Esse meio de comunicação utilizava fios de eletricidade para transmitir mensagens a pessoas distantes, com rapidez por meio de códigos. Então, aí nessa imagem, né, dá para observar aí um telégrafo. Essa imagem aí é a imagem de um telégrafo. O telégrafo, ele era tipo, vamos dizer assim, uma espécie de telefone, não tão moderna, né? Mas você não falava com ele assim, que a gente falava no telefone. Alô, tudo bem? Como você vai? A gente não falava assim com o telégrafo. O telégrafo, ele se falava com ele através de códigos, né? Então, tinha lá os seus códigos para se falar através do telégrafo. Uma coisa que a tia queria dizer para vocês, que é bem interessante, sobre os jornais e as revistas, é que antigamente, há muitos anos atrás, né, as revistas e os jornais, quando não existiam as máquinas, elas eram escritas à mão. Então, as pessoas escreviam manualmente as revistas e os jornais, tá certo? Então, voltando aí para o telégrafo, né? O telégrafo, ele servia para que as pessoas pudessem se comunicar com pessoas que estavam distantes mais rápido, né? Tinha a carta, que era um meio de comunicação, porém era um meio de comunicação mais lento, porque demorava vários dias ou semanas para que a notícia chegasse, né? A mensagem chegasse ao seu destino. Aí surgiu o telégrafo, que era um meio de comunicação para que as pessoas pudessem se comunicar mais rápido, né? Então, o telégrafo, ele surgiu para isso, para que a comunicação fosse mais rápida. Só que essa comunicação era feita através de códigos, tá certo? Então, ó, agora vamos falar um pouco sobre o telefone, tá certo? Gente, ó, o telefone, ele foi o meio de comunicação que revolucionou, né, o mundo. Por quê? Porque, diferente do telégrafo, que as pessoas só se comunicavam através de códigos, o telefone, as pessoas já podiam se comunicar de forma mais direta e precisa, né? Então, não se comunicava através de códigos, tá certo? Então, vamos prestar aqui atenção o que fala o texto sobre o telefone. O primeiro telefone do Brasil foi instalado em 1877, na cidade do Rio de Janeiro. Ó, aqui no Brasil, o telefone ele só chegou no ano de 1877. Só que o telefone ele foi inventado bem antes do ano de 1877, tá certo? Alguns estudiosos, eles atribuem a invenção do telefone ao italiano Antonio Meucci, tá certo? Lá em 1860. Já outros estudiosos atribuem a invenção do telefone, né, ao escocês Alexandre Graham Bell. Então, algumas pessoas dizem que quem inventou o telefone foi o italiano Antonio Meucci, e outros dizem que quem inventou o telefone foi o escocês
Alexandre Graham Bell. Então, isso lá no ano de 1860. Olha o tanto de anos que o telefone demorou para poder chegar aqui no Brasil, né? Porque só no ano de 1877 foi que o telefone chegou aqui ao nosso país, lá na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro telefone do Brasil foi instalado no ano de 1877, lá na cidade do Rio de Janeiro, tá certo? A popularização desse meio de comunicação ocorreu lentamente ao longo das décadas seguintes. O telefone revolucionou a maneira como as pessoas interagiam, tornando a comunicação entre elas mais rápida e direta. Então, foi o que a tia falou lá no comecinho da explicação sobre o telefone, que ele revolucionou, né? Ele mudou o meio das pessoas se comunicarem, o jeito das pessoas se comunicarem. Saiu daquela comunicação de códigos, através de códigos com o telégrafo, e passou a ser uma comunicação mais rápida e direta, tá certo? Então, ó, essa foi a nossa aulinha de hoje de história. A tia não vai passar a atividade de hoje, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar sobre o rádio, sobre a televisão e sobre a internet, tá certo? Que são outros meios de comunicação. Aí, depois que a gente estudar todos os meios de comunicação, sobre a história, na verdade, de todos os meios de comunicação, aí a gente faz a atividade, tá certo? Então, meus amores, tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus, tá certo? Tenham um dia bem abençoado e até a nossa próxima aula. Beijo.